Continuação do texto, expansão com profundidade e técnicas avançadas. 6. A ciência por trás do desapego, o que o cérebro esconde. Você já deve ter ouvido que o cérebro é um órgão de sobrevivência, não de felicidade. Pois é exatamente isso que acontece quando alguém desliga o botão das comemorações. Estudos em neurociência mostram que pessoas com baixa resposta a recompensas sociais, como aniversários ou elogios, muitas vezes têm um córtex pré-frontal hiperativo, a área responsável por analisar riscos e antecipar decepções. Para elas, a expectativa de uma festa pode acionar o mesmo alerta que um predador acionaria em um animal na selva. Isso pode dar errado. Melhor me preparar. Menor liberação de dopamina em situações de destaque. Enquanto a maioria sente um pico de prazer ao ser parabenizada, essas pessoas podem sentir ansiedade ou até culpa, como se não merecessem a atenção. Memórias implícitas de abandono. O cérebro armazena lembranças emocionais, não apenas fatos. Se em algum momento um aniversário foi associado à solidão, um pai que não ligou, amigos que esqueceram, o sistema límbico dispara um alerta anos depois, mesmo que racionalmente a pessoa não se lembre do episódio. Experimento mental. Imagine que seu cérebro é um guarda-costas superprotetor. Sempre que alguém diz parabéns, ele sussurra, cuidado. Isso pode ser uma armadilha. Lembra da última vez? Não é que a pessoa não queira ser feliz, é que seu sistema de segurança interno está configurado para priorizar a autoproteção sobre a celebração. 7. O paradoxo da indiferença, quando o desapego virou uma armadura. Aqui está a verdade inconveniente. Muitas vezes essa indiferença não é natural, é uma estratégia de sobrevivência. E como toda armadura, ela tem um custo. Custo 1. A solidão invisível. Quem evita comemorações pode acabar isolado sem perceber. Os outros interpretam o desapego como não liga para ninguém, quando na verdade tenho medo de depender de alguém. É como fechar as cortinas para não ver a chuva, mas acabar perdendo o arco-íris também. Custo 2. A negação do próprio valor. Quando você recusa sistematicamente momentos que celebram sua existência, envia uma mensagem subliminar para si mesmo: eu não mereço ocupação de espaço. E o cérebro, sempre obediente, passa a acreditar nisso. Custo 3. A perda das pequenas magias. Aniversários, elogios, abraços inesperados, são rituais de conexão humana. Quando os evitamos, perdemos microdosagens de oxitocina, o hormônio do vínculo, que são como vitaminas para a alma. Sem elas, a vida fica tecnicamente funcional, mas emocionalmente cinzenta. Pergunta provocadora. E se a sua indiferença não for liberdade, mas uma prisão que você decorou tão bem que esqueceu que tem grades? 8. O outro lado da moeda. Quando o desapego é um superpoder. Nem tudo é sombra. Há quem conscientemente escolha não comemorar, não por trauma, mas por filosofia de vida. Essas pessoas geralmente compartilham traços como marca de seleção, autossuficiência radical. Não precisam de validação externa para se sentirem completas. Marca de seleção, foco no processo, não no marco. Celebram pequenas vitórias diárias, um café bem feito, uma conversa profunda, em vez de datas arbitrárias. Marca de seleção, resistência à cultura do espetáculo. Em um mundo que transforma tudo em content para redes sociais, elas recusam performar felicidade. Marca de seleção, maturidade emocional. Entendem que a vida não é uma linha reta de conquistas, e sim um ciclo de aprendizados, e alguns deles são silenciosos. Exemplo real: o escritor Henry David Thoreau passava seus aniversários sozinho na floresta, escrevendo: não quero que me parabenizem por envelhecer, mas por viver com propósito. Para ele, a data era um lembrete para ajustar o rumo, não para receber presentes. Reflexão. Será que a sociedade confunde desapego com frieza, quando na verdade pode ser a forma mais pura de autenticidade? 9. Como reescrever sua história, um convite à reconexão. Se você se identificou com esse texto, aqui vai um desafio gentis. Sim, gentis, nada de cobranças. Experimente o aniversário mínimo. Não precisa de festa. Pode ser um café da manhã especial, aquele que você adia há meses. Uma carta para você mesmo, escreva o que gostaria de ouvir de alguém. Um rito simbólico, acender uma vela, plantar uma semente, assistir ao pôr do sol. Objetivo: reclamar a data como um momento de autocuidado, não de performance. 2. Troque o obrigado pelo eu recebo. Quando alguém te parabenizar, em vez de desviar, não foi nada, experimente. Obrigado. Significa muito vindo de você. Valida a intenção do outro. Eu recebo. Uma frase poderosa que permite a energia positiva entrar sem resistência. Por quê? Isso reprograma seu cérebro para associar elogios à segurança, não à ameaça.
3. Faça um inventário de presença. Em vez de focar no que falta, pessoas que não ligaram, presentes que não vieram, liste 3 coisas que você deu a si mesmo nos últimos 12 meses, paciência, coragem, uma escolha difícil. 2 pessoas que mesmo sem saber te fizeram bem, um sorriso no metrô, um colega que te ouviu, uma lição que só a solidão poderia te ensinar. Efeito: você reconecta o aniversário à gratidão, não à carência. 4. Crie um novo ritual. Se as comemorações tradicionais não fazem sentido, invente as suas. Dia da reinvenção: em vez de celebrar o nascimento, celebre o que você deixou morrer no último ano, um medo, um relacionamento tóxico, uma crença limitante. Festa do futuro: escreva uma carta para você daqui a 5 anos, sem julgar se vai cumprir, apenas sonhando. Silêncio sagrado: passe o dia em modo avião, sem redes sociais, só com você mesmo. Frase para levar: celebrar não é sobre o que os outros fazem por você, mas sobre o que você permite a si mesmo sentir. 10. Para quem ama alguém que não comemora, como amar sem sufocar. Se você está do outro lado, tentando entender por que seu parceiro, amigo ou filho evita essas datas, aqui vai um guia para amar sem invadir. Diamante azul pequeno: não leve para o lado pessoal. Quando eles recusam sua festa, não é sobre você. É sobre um script interno que você não escreveu. Dizer "eu me esforcei tanto" só aumenta a pressão. Diamante azul pequeno: ofereça portas de saída. Em vez de "vamos fazer uma surpresa", que pode gerar ansiedade. Tente, se quiser, podemos só pedir uma pizza e assistir um filme. Ou não fazer nada. O que te deixaria mais à vontade? Chave: dê controle para que eles não se sintam encurralados. Diamante azul pequeno: célebre de formas não convencionais. Um bilhete anônimo: deixe em um lugar que eles encontrem sozinhos. Um presente experiencial: uma aula de algo que eles amam, sem data marcada. Um rito de passagem simbólico: este ano, você superou X. Isso merece ser reconhecido. Diamante azul pequeno: pergunte, mas sem expectativa: o que essa data significa para você? E aceite o silêncio como resposta. Tem algo que eu possa fazer para tornar esse dia menos pesado? Mesmo que a resposta seja nada. Diamante azul pequeno: célebre a essência, não a data. Em vez de insistir no aniversário, crie momentos de conexão ao longo do ano. Lembrei de você hoje porque, sem motivo especial, vi isso e pensei em você. Um meme, uma música, um lugar. Por quê? Assim, eles associam afeto à espontaneidade, não à obrigação. Para refletir: talvez amar alguém que não comemora seja sobre aprender a celebrar a presença deles, não a ausência de festas. 11. O grande paradoxo. Por que falamos tanto sobre não ligar? Aqui está a ironia. Este texto inteiro é sobre pessoas que não querem atenção, e mesmo assim você leu até aqui. Por quê? Porque no fundo, todos nós queremos ser vistos, só que em nossas próprias condições. Quem evita aniversários não quer ser ignorado, quer ser entendido sem ter que explicar. Quem foge de elogios não quer ser invisível, quer que seu valor seja óbvio sem precisar de palavras. Quem prefere o silêncio não quer solidão, quer companhia que não exija performance. A verdade nua e crua. Nossa sociedade hiperconectada criou um paradoxo. Nunca falamos tanto sobre individualidade, mas nunca nos sentimos tão pressionados a seguir scripts coletivos. Comemorar aniversário, postar conquistas, responder mensagens, tudo virou moeda social. E algumas almas, simples e corajosamente, recusam esse sistema. Última pergunta. E se a maior rebeldia dos nossos tempos não for pular de paraquedas ou tatuar o corpo, mas ousar viver uma vida que não precisa ser aplaudida? 12. Fecho. O presente que você já tem, mas esqueceu de abrir. Se você chegou até aqui, há 2 possibilidades. Você se identificou, e agora tem ferramentas para reescrever essa relação consigo mesmo. 2. Você ama alguém assim, e agora entende que o melhor presente é não forçar nenhum. Em ambos os casos, a mensagem é a mesma. Você não precisa de uma data no calendário para ser digno de celebração. O verdadeiro aniversário não é o dia em que você nasceu, mas cada vez que você escolhe nascer de novo, nas pequenas coragens, nas decisões silenciosas, nos nãos, que protegem sua paz. Então aqui está seu convite final. Hoje, celebre o fato de estar vivo. Não porque alguém mandou, não porque é o certo, mas porque você simplesmente existe. E em um universo de 13,8 bilhões de anos, isso já é milagre suficiente. CTA poderoso, sem pressão, mas com impacto. Se este texto tocou algo em você, faça uma coisa por mim. Comente com uma palavra que defina como você se sente com datas comemorativas. Angústia, liberdade, indiferença. 2.
Salve este texto para reler quando precisar lembrar que suas escolhas têm sentido. 3. Compartilhe com quem precisa ouvir que não está sozinho nessa forma de ser. E se quiser mais reflexões como essa, ativa o sininho, porque a vida é curta para conteúdos que não acrescentam. Até a próxima conversa que parece que é só com você. Mas não é. Nunca é. Faíscas. O aniversário que ninguém vê, e porque ele é o mais importante de todos. Há um tipo de aniversário que não vem marcado no calendário, não tem bolo nem velhinhas e quase ninguém comemora. É o aniversário das suas reinvenções. Aqueles dias em que você, sem alarde, decidiu sair de um ciclo que só sugar sua energia, perdoar, ou finalmente desistir de perdoar quem não merecia mais espaço na sua cabeça. Escolher o medo de arriscar em vez do medo de se arrepender. Olhar no espelho e pela primeira vez em meses reconhecer a pessoa ali. Esses são os seus verdadeiros dias de nascimento. Não são datas, são atos. E o mais irônico, você provavelmente nem os registrou. Porque a sociedade só te ensinou a comemorar o dia em que saiu do útero, não os dias em que você se tirou do próprio inferno. A matemática errada dos aniversários. A gente aprende desde cedo que envelhecer é acumular anos. Mas e as vidas que você viveu dentro desses anos? A criança que sobreviveu ao bullying, o adolescente que se reconstruiu após a primeira traição, o adulto que enterrou sonhos para plantar outros. Quantos aniversários cabem aí? Pense, se cada versão sua que superou algo merecesse uma vela, seu bolo teria chamas demais para soprar. E no entanto a gente segue contando só os anos no documento, como se o resto não fosse nascimento também. Pausa para uma verdade inconveniente. Você já morreu e renasceu mais vezes do que imagina. A diferença é que ninguém te mandou um cartão por isso. O presente que você nunca se deu. Aqui vai uma pergunta que poucos fazem. O que você faria hoje se este fosse o aniversário da sua coragem? Não da coragem heróica, de salvar vidas ou pular de paraquedas. Da coragem silenciosa. De dizer não sem justificar. De admitir que está exausto. De escolher a si mesmo, mesmo que isso magoe alguém. De parar de se comparar com a versão editada dos outros nas redes. Essa coragem não vem com embalagem de presente. Ela é o presente. E o paradoxo? Você só a recebe quando para de esperar que alguém a entregue para você. Dica: se hoje você fez qualquer coisa que a versão de ontem teria medo de fazer, parabéns. Você acabou de nascer de novo. O ritual que você merece, e ninguém te ensinou. Se aniversários tradicionais são sobre ser celebrado pelos outros, seus aniversários invisíveis são sobre celebrar a si mesmo. Não com festas, mas com ritos pessoais. O café da manhã em silêncio, saboreando cada gole como se fosse a primeira vez. A playlist das músicas que te salvaram em algum momento, e que você ouve agora como um hino de sobrevivência. O caderno onde você escreve cartas para as versões passadas de si mesmo, agradecendo, pedindo desculpas ou só dizendo, eu entendo você agora. O espelho, onde você olha nos olhos e diz em voz alta, eu escolhi me manter vivo hoje. Isso é suficiente. Segredo: os rituais não precisam ser grandiosos. Basta que sejam seus. A pergunta que muda tudo. Se você pudesse escolher apenas um tipo de aniversário para comemorar pelo resto da vida, qual seria? O dia em que nasceu? Ou o dia em que decidiu não morrer por dentro? Resposta óbvia à parte. A segunda opção é a única que realmente depende de você. CTA. Um convite para nascer de novo. Se este texto fez você lembrar de algum aniversário invisível seu, faça isso por mim. E por você? Comente com a data, mesmo que aproximada de uma reinvenção sua. Março de 2020, quando saí do emprego tóxico, ou outubro de 2018, primeira vez que fui ao terapeuta. 2. Salve este texto para os dias em que esquecer que você é um sobrevivente disfarçado de pessoa comum. 3. Compartilhe com quem precisa lembrar que crescimento não tem data de validade, e que renascer é um direito, não um privilégio. E se quiser mais reflexões que doem e curam ao mesmo tempo, ativa o sininho. Porque a vida é curta para conteúdos que não deixam marcas. Até a próxima vez que você nascer de novo. E dessa vez prometa não esquecer de soprar as velas. Faíscas. Por que isso funciona? Desconstrução. Questiona um ritual social, aniversário tradicional, para propor algo mais profundo. Empoderamento. Transforma fraquezas, medo, exaustão em atos de coragem. Rituais práticos. Oferece ações concretas, playlist, cartas, espelho para o leitor aplicar hoje. Perguntas reflexivas. Qual aniversário você escolheria? Força o leitor a internalizar a mensagem. CTA emocional. Pede para compartilhar histórias pessoais, criando comunidade e engajamento orgânico. Dica para adaptar.
Troque aniversário por qualquer rito social questionável. Casamento, sucesso profissional, corpo perfeito, e aplique a mesma estrutura. 1. Desnaturalize o conceito. Por que a gente acha que X é obrigatório? 2. Revele o lado oculto por trás disso tem Y e Z. 3. Proponha um novo ritual. E se a gente celebrasse A em vez de B? 4. Feche com uma ação simbólica. Hoje faça isso por você. O silêncio que fala mais alto que os parabéns. E se eu te dissesse que o aniversário mais importante da sua vida ainda não aconteceu? Não estou falando daquela data marcadinha no calendário, com bolo, velhinhas e a pressão social de ser feliz por 24 horas. Estou falando daquele momento invisível em que você, finalmente, parou de esperar que a vida fosse uma festa e começou a celebrar o que realmente importa. Porque aqui está a verdade nua e crua. A gente foi ensinado a comemorar errado. Desde criança nos empurram goela abaixo que aniversário é sinônimo de presentes, parabéns e a ilusão de que por um dia, o mundo gira em torno da gente. Mas e quando a gente cresce e descobre que o mundo não para, que as pessoas esquecem, que a felicidade não cabe em um pacote embrulhado? Aí vem a decepção. Aí vem o vazio. Aí vem a pergunta que ninguém faz em voz alta. Por que eu deveria comemorar só porque sobrevivi mais um ano? Mas e se a gente virasse esse jogo? E se, em vez de esperar que os outros lembrem da sua existência, você se presenteasse com algo que ninguém mais pode dar, permissão para ser exatamente quem você é? Imagine só. Em vez de velas, você apaga uma mentira que tem contado para si mesmo. Não sou bom o suficiente, não mereço, um dia a vida vai ficar perfeita. Em vez de parabéns, você se agradece pelas pequenas vitórias que ninguém vê, aquela vez que você se levantou quando queria desistir, quando escolheu se cuidar em vez de se sabotar. Em vez de presentes, você se dá o direito de ocupar espaço e sem pedir licença, sem se desculpar por existir, porque o aniversário real não é a data no documento. É o dia em que você decide parar de esperar pela vida e começa a vivê-la. O ritual que você merece, e ninguém te ensina. Aqui vai um desafio. Neste ano, cancele o aniversário tradicional. Em vez disso, faça isso. Escreva uma carta para você mesmo, mas não aquela lista clichê de metas para o próximo ano. Escreva o que você mais precisa ouvir hoje. Você não é um fardo. Você é uma pessoa inteira, mesmo nas partes quebradas. 2. Compre algo que simbolize sua liberdade, não um objeto, mas uma experiência. Um ingresso para um lugar que você tem medo de ir sozinho. Uma aula daquela coisa que sempre quis aprender, um dia inteiro fazendo absolutamente nada sem culpa. 3. Queime algo sim, literalmente. Pode ser um papel com uma memória tóxica, uma lista de expectativas irreais, ou até a foto daquele ex que ainda ocupa espaço na sua cabeça. Deixe cinzas o que não serve mais. 4. Dê um presente para o mundo não por obrigação, mas como um gesto de gratidão por ainda estar aqui. Plante uma árvore, doe sangue, abrace um estranho que parece estar tendo um dia ruim. A melhor forma de celebrar a vida é espalhá-la. A pergunta que vai doer, mas precisa ser feita. Agora me diz. Se hoje fosse o último aniversário da sua vida, você o passaria como tem passado os outros? Comendo bolo por obrigação, sorrindo para fotos que não sente, esperando que alguém note que você existe? Ou você finalmente se daria permissão para comemorar do jeito que faz sentido para você, mesmo que isso signifique ficar em silêncio, sozinho, ou até chorando, se for preciso? Porque a vida não é sobre quantas velas você apaga, é sobre quantas vezes você se permite brilhar. O convite não é para uma festa. Se esse texto cutucou alguma coisa em você, faça isso agora. Responda nos comentários. Qual aniversário eu realmente deveria estar comemorando? O da sua primeira escolha corajosa? O do dia que você sobreviveu a algo que achava que ia te destruir? 2. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, especialmente aquele amigo que sempre diz não gosto de aniversário e ninguém entende por quê. 3. Salve este texto e releia daqui a um ano. Veja se você está vivendo diferente. E se quiser mais reflexões que doem e curam ao mesmo tempo, ativa o sininho, porque a vida é curta para conteúdos que não deixam marcas. Até a próxima vez que você nascer de novo. E dessa vez, prometa não esperar que alguém sopre as velas por você. Você mesmo acenda o fogo.